O ar de Breslávia, impregnado de folhas secas e sinos distantes, anunciava a chegada do outono de 1891. Numa casa judia, onde o silêncio reverente do Shabat se misturava com as vozes do mercado, nasceu uma menina que carregaria na alma a marca da eternidade. Seu nome era Edith. Olhos escuros, mente afiada, coração inquieto. Desde pequena, parecia ouvir dentro de si uma pergunta que não se deixava calar. O que é a verdade? Cresceu no seio de uma família judia praticante, marcada pela força de uma mãe viúva que sustentava o lar com mãos de ferro e coração fervoroso. Enquanto os irmãos seguiam o caminho da tradição, Edith, com uma inteligência precoce, começou a trilhar seu próprio caminho. Aos 14 anos, fechou o livro da fé, mas abriu o da razão. Já não rezo, escreveu, sem saber que Deus ainda a buscava no silêncio de seus pensamentos. Com o passar dos anos, seu nome ecoou pelos corredores da Universidade de Gotinga e, mais tarde, em Friburgo, onde seu gênio filosófico foi reconhecido pelos grandes pensadores da época. Brilhante discípula de Edmund Husserl, pioneira da fenomenologia, Edith Stein buscava respostas não só na lógica, mas também na experiência viva. Porém, no mais íntimo de seu ser, aquela antiga pergunta seguia pulsando, como uma chama oculta. O que é a verdade? Certa noite, ao tomar em suas mãos a autobiografia de Teresa de Ávila, algo nela se quebrou e se acendeu ao mesmo tempo. "Esta é a verdade", exclamou. E a incansável buscadora se rendeu ao Deus vivo, não como uma conclusão racional, mas como um encontro definitivo. Foi batizada, abandonou toda a vaidade intelectual e, pouco a pouco, como quem fecha uma porta sem fazer ruído, entrou no Carmelo. Ali, entre paredes nuas e céus sem distrações, tornou-se Teresa Benedicta da Cruz. No silêncio da cela, abraçou não apenas a cruz de Cristo, mas também a de seu povo, o povo de Israel, perseguido pela sombra da morte. Sua vida, que parecia guiada pela razão, acabou sendo conduzida pelo amor até o martírio. Em Auschwitz, não gritou, não fugiu, apenas ofereceu sua alma como holocausto vivo por amor. Esta é a história de Edith Stein, Santa Teresa Benedicta da Cruz, a filósofa da verdade, a mártir do amor, a Virgem Carmelita que, em tempos de trevas, tornou-se uma luminosa padroeira da Europa. O primeiro suspiro de Edith ecoou em uma casa da rua Michaelis, na cidade de Breslávia, então parte do Império Alemão. Era 12 de outubro de 1891, e enquanto a Europa dançava entre avanços industriais e tensões invisíveis, no lar dos Stein nascia uma filha de Israel, em quem fé e razão começariam a se entrelaçar como fios de um destino insondável. Ela era a caçula de 11 irmãos, e sua chegada coincidiu com o Yom Kippur, a festividade mais sagrada do calendário judaico. Sua mãe, Augusta, não teve dúvidas em ver ali um sinal. "Esta menina está consagrada ao Altíssimo", repetia com voz grave, enquanto segurava a pequena nos braços. Augusta Stein, viúva desde que Edith tinha apenas 2 anos, era o alicerce daquela numerosa família. Mulher de negócios, firme em suas convicções, disciplinada no trabalho e tenaz na oração, criou os filhos no temor de Deus, no amor pela Torá e na integridade do coração. Mas Edith, desde muito cedo, revelou um temperamento diferente, inteligente, silenciosa, observadora. Enquanto as outras crianças brincavam ou recitavam orações de cor, ela perguntava sem cessar. Seu olhar parecia atravessar as palavras, como se intuísse que, além do rito, havia um mistério ainda maior. Aos 14 anos, quando a adolescência desorganiza certezas e sacode raízes, Edith deixou de rezar. Não houve grito nem escândalo. Simplesmente deixou as palavras do Shema Israel caírem no fundo da alma e, em seu lugar,
começou a erguer uma torre de pensamento. O Deus de seus pais foi, por um tempo, substituído pela sede de certeza. Decidi parar de rezar, escreveu sem dramatismo, como quem se retira para observar o mundo de outro ângulo. Mas ainda que ela deixasse de buscar a Deus, Deus não deixou de buscá-la. Durante um tempo, o estudo foi sua única liturgia. A leitura, seu templo. A busca de sentido, sua oração. A jovem Stein mergulhou na filosofia, primeiro com uma fome autodidata, depois com método rigoroso. Seu espírito crítico a levou a abandonar temporariamente a escola, mas logo retornou com mais maturidade. O desejo de compreender o ser humano, de alcançar o fundo da consciência e de descobrir a estrutura íntima da realidade, a levou até a Universidade de Breslávia, onde estudou psicologia, história e germanística. No entanto, sua alma não encontrava descanso. Foi então que ouviu falar de um homem que lecionava na Universidade de Gotinga, um tal Edmund Husserl, pioneiro de uma nova corrente chamada fenomenologia. Nesse método, baseado no rigor, no retorno às coisas mesmas, na experiência consciente como ponto de partida do conhecimento, Edith vislumbrou um caminho para sua busca. Decidida, partiu para Gotinga. Ali, nas salas silenciosas da academia, encontrou mais do que teoria, encontrou uma comunidade. Jovens brilhantes, apaixonados pela verdade, dialogavam até o amanhecer sobre os grandes temas da existência. Entre eles, Edith brilhava como uma estrela discreta. Sua capacidade analítica e profundidade de pensamento impressionaram o próprio Husserl, que logo a acolheu como sua discípula mais promissora. Mas o que realmente transformaria sua visão não viria das fórmulas filosóficas, e sim do contato humano. Foi ali que conheceu Adolf Reinach e sua esposa, cristãos protestantes, cuja fé serena diante da morte deixou uma marca indelével em Edith. Quando Reinach morreu no fronte e sua esposa o chorou com esperança e paz, Edith não pôde evitar se perguntar que tipo de verdade era aquela que sustentava uma alma mesmo na tragédia. Algo dentro dela começou a se quebrar. Ela ainda não sabia, mas, em meio às cátedras, tratados e perguntas sem fim, a luz do ressuscitado começava a penetrar, como um raio tênue atravessando o cristal de uma mente lúcida. A filha de Israel, que havia deixado de rezar, estava sendo conduzida por caminhos invisíveis rumo a um novo encontro. Um encontro que a marcaria para sempre. As ruas de Gotinga despertavam com o rumor de passos apressados e o perfume sutil de livros antigos. Em suas salas, respirava-se filosofia, mas não a abstrata e distante, e sim aquela que ardia no peito de jovens que buscavam, como se disso dependesse a alma, o fundamento último da realidade. Foi ali que Edith Stein se destacou, não apenas por sua agudeza intelectual, mas por seu silêncio profundo, sua humildade luminosa e uma capacidade de observação que beirava o contemplativo. Edmund Husserl, seu mestre, logo a considerou mais do que uma discípula. Era sua assistente, sua confidente teórica, a única capaz de traduzir com precisão cristalina os meandros de seu pensamento fenomenológico. Quando Edith falava nas aulas ou escrevia seus ensaios, todos se calavam. Ela não levantava a voz, não impunha seu ponto de vista, mas seu rigor e clareza provocavam respeito imediato. Husserl chegou a confiar a ela a edição de obras que levariam seu nome, um gesto que confirmava sua posição entre os grandes do pensamento alemão. Mas a filosofia para Edith não era um exercício de prestígio, era sede, uma busca de sentido, uma ferida aberta que a razão sozinha não conseguia fechar. Seu círculo de amizades foi se ampliando, e nele se destacavam figuras que, como ela, não se contentavam com ideias abstratas. Max Scheler, brilhante e carismático, foi um dos que mais impacto causou em sua alma. Embora não compartilhasse totalmente de seus métodos,
Edith ficou profundamente comovida com a forma como Scheller articulava fé e razão com uma paixão em comum. A fé não é uma renúncia à inteligência, mas a sua plenitude, disse ele certa tarde, enquanto caminhavam sob os lírios da universidade. Edith o ouvia, e embora ainda não desse seu assentimento interior, algo dentro dela começava a ceder. As categorias puramente racionais lhe pareciam insuficientes. Havia algo na experiência humana, o amor, a dor, a entrega, que não podia ser reduzido a análises lógicas. Era como se o mistério começasse a empurrar suavemente as portas de sua mente. Mas o golpe definitivo não veio das cátedras, e sim do sofrimento. Adolf Reinach, um dos filósofos mais admirados do círculo fenomenológico e grande amigo de Edith, caiu no fronte durante a Grande Guerra. A notícia chegou como uma pedra e Edith, profundamente abalada, viajou para visitar sua jovem viúva. Esperava encontrar uma mulher devastada, consumida pelo luto e pelo desespero. Mas o que encontrou a desarmou completamente. Anna Reinach, com os olhos ainda úmidos de lágrimas, falava do marido com esperança, com gratidão, com uma paz que Edith não conseguia compreender. Sua dor não era negada, mas estava transfigurada. Ela não fugia do sofrimento, abraçava-o, iluminava-o com a certeza da ressurreição. "Como você consegue falar assim?" perguntou Edith, sem conseguir disfarçar o espanto. Anna a olhou com ternura. "Porque Adolf não está perdido. Ele está com Deus. Eu creio nisso, eu sei disso. O amor não acabou. Ele se cumpriu." Aquela conversa foi breve, mas suficiente. Edith saiu daquela casa profundamente comovida. Durante dias, não conseguiu pensar em outra coisa. Que força era aquela que transformava a dor em esperança? Que fé era essa que não negava a cruz, mas a abraçava com confiança? Foi então que começou a ler testemunhos de convertidos. Católicos, protestantes, pensadores de seu tempo que, vindo do racionalismo mais exigente, haviam descoberto uma verdade mais profunda, mais viva. As palavras de Santo Agostinho, as páginas de Pascal, os escritos de Santa Teresa começaram a acompanhá-la em suas noites de estudo como uma melodia distante que já não podia ignorar. Certa noite, no silêncio de seu quarto, Edith parou. Tinha nas mãos um texto de Scheller e sobre a mesa um evangelho aberto. Olhou para o crucifixo que alguém havia esquecido na sala de leitura e, pela primeira vez em anos, sentiu que alguém a olhava de volta. A verdade que ela buscava desde menina não era uma ideia, nem um sistema, nem uma fórmula. Era um rosto ferido por amor, e embora ainda não ousasse nomeá-lo com certeza, Edith compreendeu que seu caminho filosófico estava prestes a ser inundado por uma revelação muito maior. O verão alemão de 1921 caía como um manto silencioso sobre a casa de campo de seus amigos, os Konrad Martius. As árvores sussurravam com a brisa, os grilos entoavam seus hinos noturnos, e a luz suave de um abajur se projetava sobre o rosto sério e sereno de Edith Stein. Em suas mãos, um livro. Não era um tratado de lógica, nem uma obra de fenomenologia. Era a vida de Santa Teresa de Jesus, escrita por ela mesma, monja carmelita do século XVI, mística, reformadora, santa. Edith havia pego o livro quase por acaso. Encontrou-o na biblioteca enquanto procurava algo para ler antes de dormir. Mas, ao abrir a primeira página, algo a deteve. Não conseguiu largá-lo. As horas passaram como um suspiro e o mundo exterior deixou de existir. Restavam apenas ela e Teresa, uma filósofa judia do século XX e uma monja castelhana do século de ouro. Duas mulheres separadas por séculos e culturas, unidas por uma mesma sede, a verdade. As palavras de Teresa atravessavam as barreiras do tempo e da filosofia. Não eram raciocínios, eram testemunho. Não ofereciam argumentos,
ofereciam fogo. Edith lia e seu coração ardia. Aquela mulher não falava de Deus como teoria, mas como presença, como esposo, como amado. Era a voz de alguém que havia visto o invisível e vivia para ele. Quando fechou o livro, não havia mais dúvidas. Edith se levantou, saiu para o jardim ainda escuro e, erguendo os olhos para o céu, disse em voz baixa: "Esta é a verdade." Naquela noite, sem êxtase, sem milagres, sem lágrimas, ela se converteu. Ninguém viu, ninguém soube. Foi um ato íntimo, radical, absoluto, como uma alma que, após anos de busca, percebe de repente que a porta sempre esteve aberta. O mistério que ela tentara definir com rigor acadêmico revelou-se como uma pessoa viva, Cristo. Não como uma figura distante da história, mas como o Deus vivo, o Filho de Israel, o Salvador do mundo. E ela, Edith Stein, entregou-lhe sua alma. Pouco tempo depois, dirigiu-se ao pároco católico mais próximo e, sem hesitar, pediu o batismo. O sacerdote prudente pediu preparação. Ela respondeu com humildade: "Estudei durante anos, sei o que isso significa e desejo com todo o meu coração." Foi batizada na madrugada do dia 1º de janeiro de 1922, na capela da Igreja do Bom Pastor. Naquela pia batismal, a filha de Israel renascia como filha da Igreja. Uma judia, filósofa, mulher, livre, enfim, da tirania do eu. Recebeu o nome de Teresa Edith. E com o batismo vieram as renúncias. Renúncias doces, sim, mas renúncias. Abandonou a possibilidade de uma carreira acadêmica brilhante. Sua conversão despertou suspeitas, até hostilidade, em um mundo intelectual marcado pelo secularismo e, cada vez mais, pela sombra do antissemitismo. Sua condição de mulher convertida ao catolicismo tornou-se um obstáculo intransponível em uma Alemanha que escorregava rumo à escuridão. Solicitou uma cátedra universitária com recomendações brilhantes de Husserl e outros colegas, mas a resposta foi o silêncio. Às vezes, uma recusa educada, outras, um sussurro de desprezo. Era mulher, era judia e agora, para completar, era católica. "Não importa", disse ela um dia a uma amiga. "O Senhor tem seu caminho. Eu só quero saber qual é." Iniciou então uma etapa de vida discreta, porém fecunda. Dava aulas em um colégio de dominicanas. Estudava São Tomás de Aquino com paixão contemplativa. Escrevia obras de profunda densidade sobre a mulher, a pessoa, a fé, a alma. E enquanto o mundo se agitava em crises políticas, econômicas e espirituais, Edith vivia na penumbra, abraçando a cruz no cotidiano. Ela sabia que ainda não havia chegado ao fim de seu caminho. Tinha encontrado a verdade, mas agora precisava aprender a segui-la. E no mais profundo de sua alma, um sussurro começava a crescer como semente invisível: "Vem e segue-me." Mais além. Depois do batismo, Edith não voltou aos auditórios universitários. A discípula de Husserl, a jovem prodígio de Gotinga, a incansável editora de tratados fenomenológicos, havia desaparecido do mundo acadêmico como quem apaga uma lâmpada ao amanhecer. Não por cansaço nem por fracasso, mas porque havia encontrado uma luz mais alta. Refugiou-se no convento das Dominicanas de Speyer, não como religiosa, mas como professora leiga. Ali, nos corredores simples do internato feminino, sua sabedoria tornou-se ternura, sua erudição se transformou em conselho materno. As alunas a amavam por sua proximidade, as irmãs por sua discrição, e os visitantes pela aura de paz que sua presença irradiava. Ensinava alemão, filosofia e pedagogia, mas, acima de tudo, ensinava a viver com a alma aberta. "Não temam a verdade", dizia com voz suave. "Se vocês buscarem com sinceridade, encontrarão Deus." Nesses anos silenciosos, sua caneta tornou-se lâmpada. Retomou os escritos de São Tomás de Aquino,
não como relíquias arqueológicas, mas como fonte viva. Estudou-o em sua língua original, meditou com reverência e traduziu com precisão amorosa para o alemão. Mas junto ao rigor do doutor Angélico, a voz de outra Teresa, a de Jesus, a do Carmelo, começava a ressoar cada vez mais forte em seu interior. As duas fontes se uniam em sua alma como dois riachos que desembocam no mesmo rio. Um lhe dava estrutura à razão, o outro, asas à contemplação. Seu pensamento começava a tomar forma própria. Em cada texto que escrevia, o diálogo entre fé e razão se tornava mais íntimo, mais luminoso. Não havia oposição, mas aliança. Edith via na filosofia um caminho para o eterno, mas somente quando purificado pela fé. Para ela, o ser humano era um mistério encarnado, corpo, alma, espírito, ferida e promessa. A pessoa não era um conceito, mas um altar onde Deus falava. O mundo não precisa de novas teorias, mas de almas verdadeiras, escrevia. Quem se deixa transformar pela verdade, transforma o mundo. E, no entanto, enquanto sua alma subia em silêncio rumo a Deus, o mundo descia rumo à escuridão. A Alemanha se agitava entre ruínas econômicas e rancores históricos. A bandeira negra com a suástica começava a tremular nas praças, nas escolas e nos corações. O nazismo avançava com passos firmes e o ódio racial tornava-se lei. Em 1933, foi promulgado o decreto que proibia os não-arianos de exercer cargos públicos. A carta chegou como uma sentença. Ela já não poderia mais ensinar, já não poderia mais publicar. Sua condição de judia, ainda que batizada, a tornava uma cidadã suspeita. Mas ela não se queixou, não protestou. Apenas abaixou a cabeça, recolheu seus livros e, em silêncio, ofereceu tudo por amor. Nesses dias, escreveu uma carta ao Papa Pio XI, uma súplica ardente para que ele erguesse a voz contra o antissemitismo. Falou-lhe como filósofa, como cristã, como filha de Israel. A carta, profunda e corajosa, nunca recebeu resposta direta, mas ficou como testemunho de sua consciência profética. Compreendi, disse a uma amiga, que meu caminho é o da cruz. Não se trata apenas de aceitar o sofrimento, mas de carregá-lo com amor pelo meu povo e pela salvação do mundo. Assim, enquanto a sociedade fechava as portas diante de sua presença, Edith se abria ao mistério mais profundo. Não queria defender sua posição, nem salvar seu nome. Apenas desejava se entregar por completo. Já não bastavam os livros, nem as aulas, nem a solidão orante. O amado a chamava, e ela, como Teresa de Jesus, respondia no mais íntimo da alma: já não quero nada, senão a vós. Os sinos da cidade de Colônia repicavam sob um céu cinzento no dia em que Edith cruzou as portas do Carmelo. Era o mês de outubro de 1933, e a brisa outonal acariciava os muros do convento como uma última despedida do mundo exterior. Com passos firmes, mas com a alma tremendo de amor, Edith Stein deixava para trás seu nome, seus livros, seu rosto público, para esconder-se, como um grão de trigo, na terra fecunda do silêncio. Esperava por esse momento havia anos. Desejava-o desde aquela noite em que Santa Teresa lhe revelou a verdade. Mas só agora, quando tudo lhe havia sido tirado, a sala de aula, a tribuna, a cátedra, compreendeu que a perda não era castigo, mas convite. O mundo já não a chamava. Cristo sim. A porta se fechou com um suave estalo, e naquele instante nasceu uma nova mulher. Recebeu o hábito com um sorriso escondido sob o véu, e com ele um novo nome. Teresa Benedicta da Cruz. Teresa por Santa Teresa de Ávila, sua mãe espiritual. Benedicta como quem foi abençoada pela verdade. Da Cruz, porque não desejava outro destino senão abraçar a cruz do Messias, como esposa fiel do Cordeiro. Nada me pertence,
escreveu: tudo é dele, e por ele eu me entrego. A vida carmelitana não lhe era desconhecida, mas vivê-la dia após dia era morrer gota a gota para si mesma. O canto das horas, a oração na madrugada, o pão frugal, os trabalhos domésticos, o recolhimento constante, não eram fuga do mundo, mas trincheira de amor. Dentro dos muros do convento, a voz de Deus tornava-se sussurro, e em cada silêncio, Teresa Benedicta ouvia os gemidos de um mundo que sangrava. Sua alma não se aliava da dor que crescia fora do Carmelo. As notícias que chegavam eram como facas: sinagogas profanadas, leis infames, vizinhos marcados, irmãos humilhados. Seu povo, o povo de Israel, caminhava para o Calvário, e ela, de sua cela de madeira, acompanhava cada passo com lágrimas e oração. Aceito sobre mim, escreveu em uma carta, o destino do meu povo. Como carmelita, estou a serviço do crucificado, e como filha de Abraão, quero oferecer minha vida como oblação pela reconciliação entre os dois povos que são um só no coração de Deus. À noite, enquanto as outras irmãs dormiam, ela permanecia em vigília, não por insônia, mas por compaixão. Rezava o terço com os dedos feridos pelo trabalho e a alma ferida pela história. Em cada Ave Maria, oferecia consolo a uma mãe que chorava, a uma criança que tremia, a um homem que era marcado sem razão. Aquele tempo foi também de intensa produção espiritual. Escrevia em papel reciclado, com letra pequena e apertada, textos sobre a cruz, sobre o mistério do ser, sobre a redenção. Suas palavras não eram adornos, eram fogo. Em cada frase, entrelaçavam-se a mais alta filosofia e a mais viva teologia, como se Tomás de Aquino encontrasse Teresa de Jesus aos pés do Gólgota. Quem busca a verdade, escreveu, termina na cruz. Mas é na cruz que habita o amor. E só quem ama, compreende. Sua correspondência privada, cuidadosamente preservada, revela uma mulher de firmeza luminosa. Consolava os que sofriam, encorajava os indecisos, abençoava os que duvidavam. A uma antiga colega escreveu: não tema. O mundo está escuro, sim, mas a escuridão não tem a última palavra. Nós, no Carmelo, não fugimos da dor. Carregamo-la na alma como lâmpada acesa por Deus para iluminar o abismo. Assim, transcorreram os anos mais fecundos e ocultos de sua vida. Na clausura, longe do ruído, Teresa Benedicta da Cruz tornou-se uma coluna invisível que sustentava muitos. Ninguém a via, mas sua entrega silenciosa subia como incenso diante de Deus. Sabia que não estava destinada a viver por muito mais tempo. Sabia que o fogo se aproximava, mas não tinha medo. A carmelita, vestida de marrom e calçando sandálias gastas, esperava o esposo com o coração em vigília. E quando ele chegasse, ela diria: aqui estou, Senhor, toma-me, por eles, por todos. O vento soprava com angústia entre os muros do Carmelo de Colônia, quando se tornou evidente que a noite se abatia, cada vez mais densa, sobre a Alemanha. Os rumores já não eram apenas rumores. As detenções eram reais, as deportações sistemáticas. O simples fato de ter sangue judeu era suficiente para desaparecer sem deixar rastro. E embora Edith, agora Teresa Benedicta da Cruz, vivesse por trás das grades da clausura, os tentáculos do ódio não respeitavam hábito nem votos. As superioras tomaram uma decisão. Por segurança, ela precisava ser transferida. E assim, no silêncio de uma noite do ano de 1938, foi levada, junto de sua irmã Rosa, também convertida, também consagrada, ao Carmelo de Echt, nos Países Baixos. A despedida foi discreta. Não houve lágrimas, apenas um último olhar à capela e um sussurro: Senhor, agora mais do que nunca, seja feita a tua vontade. Em Echt, encontrou um novo lar de oração, mas não de paz. A Holanda, que parecia um refúgio,
logo caiu sob a ocupação nazista. O ódio atravessou fronteiras disfarçado de ordem, e as listas de não-arianos se espalharam como uma doença. Apesar do perigo, Teresa continuou rezando, continuou escrevendo, continuou oferecendo sua vida. E então, aconteceu. No dia 26 de julho de 1942, os bispos católicos dos Países Baixos ergueram a voz. Publicaram uma pastoral corajosa, condenando publicamente a perseguição contra os judeus. Foi uma luz breve, mas custosa. A resposta dos nazistas foi imediata. A Gestapo ordenou a prisão de todos os judeus batizados. Nem hábitos, nem batinas, nem crucifixos seriam proteção. No dia 2 de agosto, eles chegaram ao Carmelo. O sol caía com força sobre o pomar quando o sino tocou. Teresa, que lavava o chão do corredor, ergueu-se. Sua irmã Rosa, que ajudava na cozinha, foi ao locutório. Não houve tempo para preparativos. 2 agentes alemães esperavam, rostos de pedra, ordens em mãos. Não insultaram, não bateram, mas também não ouviram explicações. Edith Stein, Rosa Stein, precisam nos acompanhar. As irmãs não resistiram. Teresa voltou-se para a priora, segurou suas mãos e, com uma serenidade sobre-humana, disse: "Venha, Rosa. Vamos pelo nosso povo." Foram levadas ao campo de trânsito de Westerbork, um lugar sem esperança, sem justiça, sem consolo. Uma antecâmara do abismo. Ali, em meio à miséria, Teresa não se abateu. Pelo contrário, tornou-se um farol. Ajudava as mães, socorria os enfermos, cuidava das crianças abandonadas. Não dormia, não chorava, apenas rezava. Seus olhos estavam em outro lugar. Uma interna escreveu anos depois: "A presença daquela mulher carmelita era como um pedaço do céu no inferno. Não falava muito, mas, quando falava, o sofrimento se tornava mais suportável." Permaneceram ali por apenas alguns dias. No dia 7 de agosto, a lista foi lida. O trem partiria naquela mesma noite rumo ao leste. Auschwitz. Ninguém dizia, mas todos sabiam. Os vagões selados esperavam como caixões de ferro. Teresa Benedicta da Cruz segurou a mão de Rosa. Antes de subir, olhou para o céu. Não pediu para ser poupada, pediu para ser fiel. A marcha começou. Dentro do trem, o calor era sufocante. Os gritos das crianças, os lamentos das mães, a respiração entrecortada dos idosos. Teresa não reclamava. Murmurava orações, acariciava cabeças, repartia a água. Se houvesse, oferecia consolo onde o horror era absoluto. Nenhum dos que a viram esquecerá aquela imagem. Uma mulher vestida de marrom, olhar firme, sereno, como se caminhasse para seu casamento. Porque era. O esposo a esperava. E ela, como virgem fiel, avançava pelo Vale da Morte com a lâmpada acesa pelo amor. As portas do trem rangiam como se o próprio metal chorasse. Era a madrugada de 7 de agosto de 1942, quando os vagões finalmente pararam. Auschwitz, terra de cinzas, de arames farpados, de fumaça espessa subindo ao céu sem nome. Os deportados desciam sob gritos, empurrões e o latido dos cães. Entre eles, 2 figuras silenciosas, vestidas com o que restava de dignidade: Teresa Benedicta da Cruz e sua irmã Rosa. Ninguém sabia o nome delas. Ninguém compreendia seu hábito religioso. Mas bastava olhar para Teresa para perceber que ali caminhava uma mulher livre, mesmo entre os escravizados. Não houve rebelião, nem protesto, nem grito. Apenas uma calma profunda, como se sua alma já tivesse cruzado o limiar antes do corpo. Durante os 2 dias seguintes, antes de ser levada à câmara de gás, Teresa viveu o martírio branco do campo. Foi vista cuidando das crianças menores, lavando rostos com trapos sujos, repartindo os poucos pedaços de pão que recebia. Consolava mães desesperadas, segurava a mão dos moribundos e até cantava, em voz baixa, hinos que só ela e Deus entendiam.
Uma testemunha recordou. Havia uma luz em seu rosto. Não era deste mundo. Era como se, entre o fedor e o horror, ela caminhasse com os pés em Auschwitz, mas com a alma no Carmelo. Não havia Bíblia, não havia terço, apenas seu corpo, seu silêncio e seu olhar fixo na cruz invisível que a envolvia. Às vezes, era vista de joelhos sobre a lama, em oração. Outras vezes, sentada ao lado dos mais fracos, falando-lhes do céu, do perdão, de um amor que não morre. Sua serenidade era escândalo para os opressores, consolo para os condenados. No dia 9 de agosto, ao amanhecer, seu número foi chamado. Era o fim. Foram levados em grupo, com outros homens, mulheres e crianças. Não houve julgamento, não houve despedida. Apenas uma breve caminhada até o bloco de extermínio. Rosa ia ao seu lado. Teresa segurou seu braço. Não tremia, não chorava. Vamos, Rosa, disse com voz doce. Vamos pelo nosso povo. A porta se fechou atrás delas com o estrondo da infâmia. Um gás sem cheiro encheu a câmara. Gritos, pranto, silêncio. E depois, nada. Mas no céu, o eco daquela entrega foi ouvido como um hino perfeito. Porque Teresa Benedicta da Cruz não morreu como vítima. Morreu como oferenda. Sua morte não foi um ato de horror cego, mas uma oblação luminosa. No silêncio daquele último suspiro, acolheu o mistério da cruz em plenitude, como quem abraça o amado até o extremo. Seu corpo foi reduzido a cinzas. Não há túmulo, não há relíquia, apenas o perfume invisível dos santos que morrem amando. Ela, filha de Israel, discípula de Cristo, carmelita escondida e mártir da verdade. Ofereceu sua vida por seu povo e por todos os povos. Na escuridão de Auschwitz, uma luz foi acesa, e essa luz ainda não se apagou. E desde então, toda vez que uma alma busca a verdade com sede sincera, ela está ali, silenciosa, presente, sorrindo por trás do véu. Décadas depois de que as cinzas de Edith Stein se misturassem ao pó de Auschwitz, uma voz ressoou na Praça de São Pedro. Era o ano de 1998, e São João Paulo II, com voz firme e comovida, proclamava diante do mundo aquilo que o céu já sabia. Santa Teresa Benedicta da Cruz, mártir, filha de Israel e do Carmelo, é agora santa da Igreja Universal. 2 anos depois, na aurora do novo milênio, o mesmo pontífice, com o rosto marcado pelo tempo e a alma acesa pela memória, a declarou copadroeira da Europa, junto de Santa Brígida da Suécia e Santa Catarina de Sena. 3 mulheres, 3 carismas, 3 chamas acesas na noite do continente. Uma filósofa carmelita judia, uma mística dominicana toscana e uma rainha visionária do norte, unidas como sentinelas da alma europeia. O nome de Edith Stein voltou a ser pronunciado, já não com desprezo ou suspeita, mas com gratidão e admiração. Não como eco da barbárie, mas como tocha que guia. Sua vida tornou-se ponte entre judeus e cristãos, entre filosofia e teologia, entre razão e fé. Ela, que havia amado o pensamento até suas últimas consequências, compreendeu que a verdade não se alcança apenas com a mente, mas também com o coração ferido. Em seus escritos, em seu silêncio, em seu martírio, Teresa Benedicta deixou uma mensagem clara. O sofrimento, quando abraçado com amor, redime. Não o justifica, não o glorifica, mas o transforma, converte-o em semente. Ela não buscou a morte, mas quando ela chegou, acolheu-a como oferenda, e ao fazê-lo, acendeu uma luz que continua a brilhar nas fendas da Europa. Seu legado não é apenas para acadêmicos, nem apenas para crentes, é para todos os que buscam sentido em meio ao caos, para os que foram feridos pelo ódio, para os que hesitam entre Deus e o abismo, para os que caminham entre ruínas com a esperança ainda viva. Santa Teresa Benedicta da Cruz nos lembra que a verdade existe, que o amor salva
e que a cruz, quando abraçada por amor, torna-se uma porta. Hoje, seu rosto aparece em vitrais e altares, em universidades e mosteiros. Mas além de todo símbolo, sua presença vive em cada alma que se recusa a odiar, em cada consciência que se atreve a amar, em cada coração que busca a verdade sem medo. Ela, filósofa do espírito, mártir da fé, filha de Israel e da Igreja, continua a caminhar conosco. E enquanto o mundo girar e a história sangrar, sua voz continuará a sussurrar entre os escombros. O amor é mais forte do que a morte. Não tenhais medo. A luz não se apaga. Santa Teresa Benedicta da Cruz, testemunha da verdade, filósofa do espírito, mística do silêncio, esposa da cruz, filha fiel de Israel e mártir do amor, rogai por nós.